Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula gratuita, conteúdo gerado pela Control Center Cursos, voltado principalmente para professores e pedagogos que têm alguma dificuldade na área de informática. Informática que você utiliza no dia a dia para fazer seus trabalhos, seus projetos, suas provas. E para isso, às vezes vocês têm que estar pagando alguém para fazer esse serviço, ou até está pedindo sempre para um parente, um vizinho, ou até outro professor está fazendo essas formatações e auxiliando vocês aí em meio à informática. Então, para a nossa primeira aula, eu gerei uma aula do Word, que é voltada justamente para formatação de texto, ok? Então vamos lá dar sequência, pessoal. Você vai ter que abrir o seu Microsoft Word, certo? Eu utilizo o Microsoft Word versão 2016, mas não importa se você utiliza 2010, 2013, a funcionalidade do programa é a mesma. Então, abra seu Microsoft Word, programa de textos da suíte Office. Aqui você vai ter alguns conteúdos já pré-definidos, mas no nosso caso, sempre você vai utilizar um documento em branco para estar criando aí seu projeto. Então, antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre as ferramentas que iremos utilizar em nossa primeira aula. Para formatar um texto, para deixar um texto organizado, não precisa de muita coisa. Ó. O primeiro menu, que é o menu Página Inicial, ele é responsável por formatações do texto. Iremos utilizar o quê? Iremos utilizar tamanho, que pode englobar essas três caixas, onde já tem o tamanho pré-definido. Aqui você aumenta aos poucos e aqui você diminui aos poucos. Iremos utilizar alinhamentos para organizar o seu texto de uma maneira mais eficaz. Iremos usar essa régua aqui, ó, que é para alinhar os padrões de parágrafo do seu texto. Além de também estarmos adicionando cor ao texto e essa opção que muita gente já mexeu no Word várias vezes, mas não sabe qual a função dela. Função essa de deixar letras maiúsculas, minúsculas ou só a inicial maiúscula. Então eu quero que vocês deem uma pausa nesse vídeo e analise essas ferramentas aí no seu Microsoft Word. Seguindo sequência, para treinar no Word você precisa de texto, precisa de digitar ou estar copiando e colando da internet algo. Então, para não deixar essa aula tão longa, porque o foco principal é só formatar e ajustar o texto, eu quero que vocês digitem um título para o texto. No meu caso, eu fiz esse aí, ó, treinamento de formatação no Microsoft Word. Você pode estar redigindo o mesmo ou fazendo qualquer um outro relacionado a um treinamento. Vai ter que ter algum título. Terminou de digitar o título, o texto vem logo abaixo, seus parágrafos. Então, normalmente você pula uma linha na tecla Enter, mas você pode estar pulando duas linhas da tecla Enter, assim para dar uma distância maior do título para o conteúdo. Como vocês não vão estar digitando uma folha, duas, três, o que é que eu resolvi? Vocês irão agora digitar uma formulazinha aí que vai gerar automaticamente um texto aí num padrão de, sei lá, umas 15 linhas, para que a gente possa trabalhar. Então, tudo que eu fizer aqui, vocês irão pausando e irão fazer o mesmo lá no seu Microsoft Word. Digitou o título, pulou uma, duas linhas. Então, agora, para ser gerado um texto grande, que não tem nada a ver com o nosso curso, em relação a você estar digitando seu projeto, seu trabalho, ou estar copiando um texto na internet e colando no Word. É justamente para gerar um conteúdo para que possamos trabalhar. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai repetir o passo a passo. Coloque o sinal de igual. Colocou o sinal de igual, você irá digitar a palavra RAND, R-A-N-D, abre parênteses, coloca o número 5, vírgula, depois da vírgula espaço e digita o número 10, fecha parênteses. Após você digitar igual RAND, abre parênteses, 5, vírgula, espaço, 10, fecha parênteses, assim que você pressionar a tecla Enter, automaticamente será gerado um texto aí para que possamos estar trabalhando e formatando esse texto. Observem vocês
que esse texto está todo desalinhado. Você não pode, de maneira ou hipótese alguma, estar fazendo um trabalho, um projeto e entregar ele dessa maneira. Um texto cru, digamos assim. Então aqui, ó, primeiro passo que ele está desorganizado, o alinhamento, ó, está aparecendo uma escadinha, ele não segue um padrão. Outra coisa, aqui eu não sei onde inicia e onde termina parágrafos, porque tem que ter um espaçamento aqui na frente. Aqui o título ele tem que estar centralizado e em destaque. Então vamos por partes e a maneira que eu vou ensinar agora para vocês irá formatar 95% já do seu texto rapidamente. Eu ensino no nosso curso várias teclas de atalho para que você economize tempo. O atalho é uma maneira mais rápida de você chegar a algum lugar. Então, gostaria que pressionassem a tecla Ctrl T. O que é que o Ctrl T faz? Ele seleciona todo o texto de uma única vez. E selecionando o texto completo, agiliza o processo de formatação. Então vamos logo quebrando essas objeções aqui, ó, que é o alinhamento que está mal elaborado. A caixa de alinhamentos fica justamente no menu Página Inicial e você terá 4 tipos de alinhamentos. Se colocar o mouse em cima do primeiro alinhamento, que já é padrão, ele está marcado, o alinhamento é alinhar texto à esquerda. O segundo alinhamento é o alinhamento centralizar. O terceiro alinhamento é alinhar texto à direita. E o último alinhamento é o que iremos utilizar, é o alinhamento justificar. Então, vamos lá. Ó. Vejam a diferença do texto desorganizado e quando eu vim aqui clicar no justificar, só um clique, ele automaticamente alinhou o início com o final, fazendo assim, ó, uma organização no meu texto, ok? Então, passou essa parte, qual é a próxima, mais importante? É você definir os parágrafos, porque a partir deles você vai entender onde inicia e onde termina cada ideia do parágrafo. Para os parágrafos, você irá utilizar essa réguinha que tem aqui acima da folha. Essa setinha que está localizada na parte de cima da régua, se você colocar a pontinha da seta, vai aparecer recuo da primeira linha. O parágrafo, por padrão, ele tem 1,5 cm. Aqui você tem 1 cm, aqui você tem 2. Então, lógico que 1,5 cm será o maior tracinho entre 1 e 2. É só você arrastar. Ó. Apareceu o nome. Recuo da primeira linha, clica, segura e puxa até 1,5 cm. E automaticamente o programa já irá ajustar o parágrafo, ok? E quando é que acontece o parágrafo? Quando você pressiona Enter. Quando você terminou uma ideia, pressionou Enter, ele começou um novo. Porque esse aqui, ó, ele está continuando o texto. Chegou no final, não teve espaço, ele inicia uma nova linha. E o parágrafo é apenas quando você aperta Enter de uma para iniciar outra. O último ajuste será de tamanho. O tamanho por padrão ele vem 11, mas você tem que utilizar para trabalhos, projetos, o tamanho 12, que é um tamanho mediano. Irá já ficar em todo o texto. Fez isso, você já formatou 90% do seu texto ou do seu conteúdo, onde você alinhou, fez parágrafos e deixou todo o texto no mesmo padrão de tamanho. Ok? Quando vocês copiarem algum texto da internet, normalmente ele vem com algumas frases em azul, amarelo, vermelho. Aí você só vem aqui, ó, em cor da fonte, dá um clique nessa setinha e escolhe a cor preta ou automático, para ficar tudo no mesmo padrão. Agora você pode estar clicando fora para tirar essa seleção. Caso queira selecionar tudo novamente, é só pressionar Ctrl T. Tirou a seleção, vamos ajustar o parágrafo. Seleciona o primeiro parágrafo. Para selecionar, eu indico você estar clicando do final e puxando para o começo. No nosso curso completo, eu ensino 4 maneiras de seleção, onde das 4 você irá utilizar a maneira mais fácil. Então, selecionou o título ele tem que estar organizado no meio do texto. Algumas pessoas, por falta de conhecimento ou experiência, costumam clicar aqui, ó, no comecinho e ir apertando a tecla espaço, até possivelmente ele ficar no meio, algo que nunca acontece. Pois a única maneira de deixar centralizado é você fazendo a seleção e entre os 4 alinhamentos aqui, você vai escolher o segundo, que é o alinhamento centralizar. Já ficou o texto no meio de maneira correta.
Alguns professores me perguntam, eita, eu digitei tudo minúsculo, eu gostaria de deixar só as iniciais maiúsculas ou o texto completo maiúsculo. Não tem problema. O texto estando selecionado, você pode fazer qualquer tipo de modificação. É onde vai entrar essa ferramenta aqui, ó, maiúsculas e minúsculas, próximo dos tamanhos. Eu gostaria de deixar as iniciais maiúsculas desse texto. Exemplo, o T já fica, porque é o início do parágrafo. Gostaria de deixar o D e o F, o N e o W. Então não precisa apagar e redigitar. Você vai dar um clique aqui, ó, nessa setinha, em maiúsculas e minúsculas. E é só escolher essa opção, colocar cada palavra em maiúscula. Automaticamente também, ó, ele já formata o seu texto. No meu caso, eu quero deixar todas maiúsculas. Eu gostaria também que vocês utilizassem a ferramenta para assim ir treinando e memorizando, pois a prática leva à perfeição. Após esse treinamento, repita tudo que foi passado nesse conteúdo gratuito. Vamos lá, voltando na ferramenta maiúsculas e minúsculas, dá um clique e escolhe maiúsculas e já vem formatado. Ok, pessoal? Então veja a aparência do texto, como modificou, né? Você tem um título bem organizado, você tem o texto alinhado com parágrafos. E à medida que vai se passando o conteúdo, toda vez que você quer começar uma nova ideia, um novo parágrafo é gerado quando você pressiona Enter. Caso você quisesse continuar, quero que vocês puxem até o final a barra de rolagem, a bolinha, para que desça ao fim do seu texto. Clicou aqui no finzinho do seu texto, você pressiona Enter para pular uma linha. Eu quero que vocês digitem uma frase. Por exemplo, vou colocar boa sorte. Normalmente, no fim dos textos, vem citações, datas, nome de cidade. E como é que você coloca esse texto no fim da sua folha? Você faz o mesmo processo, usa seleção e através dos alinhamentos, que vão estar sempre aqui, ó, você agora irá escolher o terceiro alinhamento, alinhar texto à direita. E o seu texto já vai lá para o finzinho da folha. Também você pode usar e abusar dessas três ferramentas aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. O que cada uma delas faz? O negrito vai destacar o seu texto, deixando um texto mais escuro, mais forte. O itálico vai deixar seu texto deitado. E o sublinhado vai colocar uma linha abaixo que também dá ênfase e destaque ao seu texto. Voltando lá para o nosso título, para todos os títulos eu aconselho, assim que você fizer a centralização, aumentar também um pouco de tamanho. Se o restante do texto está em tamanho 12, você poderia colocar 16 e também poderia utilizar o N de negrito para estar destacando ainda mais seu texto. Então, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado dessa videoaula gratuita. Essa é uma demonstração simples do nosso conteúdo rápido, eficaz, se for utilizado de maneira aplicada. Em nossa próxima aula, você irá ver como criar slides do PowerPoint para estar apresentando um negócio, um projeto ou um trabalho em sala de aula. No mais, se restou alguma dúvida, gostaria que vocês comentassem e até nossa próxima aula.